Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui, né, para mais uma aula. Estamos chegando no nosso capítulo 3, que vai estar falando sobre princípios de liderança. E a minha aula vai falar sobre discipulado. Amém? Eu espero que o Espírito Santo fale contigo, né, através dessa aula, porque eu creio que através dessa relação para a sua vida, a tua mente, né, o teu coração nunca mais vai ser o mesmo, amém? Então vamos para a nossa aula, que vai estar falando sobre o que é discipulado. O que é discipulado? Então, como diz aqui, né, o curso, o discipulado é estar disposto a aprender e a ensinar os mandamentos de Jesus. Discípulo significa aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos. Então, o discipulado é estar disposto a aprender e também ensinar os mandamentos de Jesus, né? Então, com o discipulado você vai estar ali ensinando a pessoa. Porém, antes de a gente discipular alguém, a gente primeiro precisa aprender a ser discípulos, né? Então, qual é o objetivo de discipulado? Assim como Cristo veio com uma missão, ele fez discípulos para dar continuidade ao trabalho nessa terra. Assim ele também nos instrui. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, o objetivo do discipulado é fazer com que o nosso trabalho, né, tenha continuidade. Imagine se Jesus viesse à Terra, né, para morrer pelas nossas vidas, mas não preparasse ninguém para ser testemunha de tudo isso. O evangelho não ia ter continuidade. Então, quando Jesus ele desce à terra, prepara ali os 12 homens, para que esses 12 homens, através desses 12 discípulos, o evangelho se expandisse, para que a palavra de Deus se cumprisse, né? Que o evangelho da pregação seria pregado para os 4 cantos dessa terra. E hoje a gente vê que existem milhares de cristãos, porque Jesus preparou 12 discípulos para que viesse ser testemunha do evangelho, né, da sua morte, e ele ressuscitou, hoje ele vive para todo sempre. E esses 12 discípulos foram testemunha, e através deles se formaram outros discípulos, que os discípulos, esses 12 discípulos viraram apóstolos, e dali se expandiu o evangelho. Então imagine, se Jesus não tivesse separado esses 12, não teria evangelho, seria em vão toda essa obra, né? Então a gente vê que a importância do discipulado para dar continuidade ao nosso trabalho. E a própria palavra diz, né? O próprio Jesus nos ordenou: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordem que Jesus nos dá, né, de estar fazendo discípulo. Para que o nosso trabalho não seja em vão, isso é deixar um legado. Então, vamos ver o que significa legado. Legado significa missão confiada, quando você confia uma missão a alguém. Então, você que lidera algo, você precisa estar preparando alguém para que aquele trabalho dê continuidade. Deixamos legados quando instruímos alguém
a dar continuidade no trabalho que iniciamos. Isso é gerar frutos. Então aqui temos um exemplo, né? Uma árvore. Se a árvore morrer, aquela fruta entra em extinção e pode nunca mais existir. Assim é com nossas sementes na fé. Fazer discípulos é frutos que darão continuidade àqueles alimentos. Fazendo assim, a obra de salvação jamais morrerá. Repare, irmãos, imagine uma árvore sem frutos. Então aquela fruta, né, que aquela árvore produz entra em extinção e pode nunca mais existir. Imagine você tiver todo um trabalho dessa terra que Deus te deu e você não preparar ninguém para dar continuidade naquilo. Claro que Deus sempre levanta pessoas, porém Ele usa as nossas vidas para estar ensinando outras pessoas, outras gerações, né? E a palavra de Deus sempre exorta isso, de a gente estar contando aquilo que Deus fez para que aquela pessoa que está ouvindo, que está perto, dê continuidade. E temos vários exemplos disso na nossa palavra, né? Na palavra de Deus. Então vamos lá. Como funciona o discipulado? Primeiro é preciso instruir, capacitar, para que na sua ausência, assim como foi o caso de Jesus, os discípulos estejam preparados para assumir a missão que lhe foi confiada. Mas para que isso aconteça, é preciso estar perto do seu líder, observar suas atitudes e pôr em prática seus ensinamentos. Repare então que é preciso instruir e capacitar para que na sua ausência, quando você não estiver presente, aquela pessoa a qual você está confiando aquela obra, ela seja capaz de executar, mesmo na sua ausência. Assim como Jesus fez com os discípulos, né? Jesus ele preparou os discípulos para que quando Jesus morresse, os discípulos dessem continuidade naquele trabalho. E se a gente for analisar a história, né, de Jesus capacitando os discípulos, a gente vê que os discípulos tiveram um processo muito delicado, porque tudo era novo, era uma outra realidade, era o reino de Deus se estabelecendo na terra. Então, o trabalho teve que gerar paciência, né? Então, mas glória a Deus, ali se fez a importância do discipulado. Então vamos lá ver alguns exemplos. Tem exemplos até no Antigo Testamento que vamos ver agora. A importância do discipulado. Josué, que em todo tempo procurava estar próximo do seu líder, Moisés, para aprender a dar e deu continuidade à missão de Moisés. Lembra lá de Moisés que foi nomeado para tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão? Então Moisés, que foi um homem que teve muita intimidade com Deus, tinha ali perto Josué, que viu tudo aquilo, que contemplou tudo aquilo e foi preparado para assumir depois, né, o legado, né, para assumir aquela obra que Deus estava escrevendo. Tanto é que através de Josué o povo consegue herdar a terra prometida, né? Então você vê que Deus ele sempre vai preparando ali o caminho. Então, irmãos, não ache que a sua obra, né, a quem Deus te delegou ali, só vai morrer em você. Não, ela vai continuar até Jesus voltar. Então é muito importante a gente estar sempre preparando alguém para dar continuidade àquilo que Deus tem nos dado. Assim também foi na vida de Eliseu, que por permanecer honrando a vida de seu líder Elias,
ele então recebeu a unção que estava sobre Elias para também dar continuidade à missão de Elias. Também todo mundo conhece essa história, está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo de 1 ao 15. Que Elias, ele preparou Eliseu, né? Deus ordenou que Elias preparasse Eliseu para dar continuidade à sua obra, depois que Deus tomou Elias para si, no meio de uma carruagem de fogo. E ali desceu a porção dobrada da unção que estava em Elias e Eliseu. Então tu vê que tudo é uma continuidade. Jesus fez discípulos e pela obediência em segui-lo aprenderam a dar continuidade em seu trabalho, com uma simples atitude, pedindo para aprender a orar, porque sabia que a direção vinha do Pai. Lucas 11, versículo 1. E através dos ensinamentos de Jesus, estando perto dele, que Pedro se tornou um grande ganhador de almas, com a sua primeira pregação, com 3.000 vidas salvas. Atos, capítulo 2, versículo 36 e 43. Repare que na primeira pregação, já na ausência de Jesus, Pedro, através do Espírito Santo, ganha 3.000 almas para Jesus. 3.000 almas. Então ver que aquilo que Jesus fez pelos discípulos, Jesus ele é o maior investidor de pessoas. Ele transforma a vida de pessoas. E nós que temos o Espírito Santo, temos que ser assim, investir nas pessoas, amar, né? Dar aquilo que estamos recebendo de Deus. Isso é deixar legado, buscar conhecimento e levar adiante, dar continuidade à missão. Porque, irmãos, é importante a gente não deixar, né, a nossa passagem aqui na Terra em vão. Temos que dar fruto, porque grandes são as coisas que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, né? Então a gente não pode ser egoísta de prender tudo aquilo que Deus tem nos dado e deixar de compartilhar, né? Claro que não é fácil, porque a gente sabe que há uma batalha espiritual, até porque o reino espiritual, né, o reino de Deus, é uma batalha constante. Porém, através do Espírito Santo a gente consegue. Então, como pode ser funcionado esse trabalho de discipulado, né? Acontece em pequenos grupos, em comunhão, podendo partilhar experiência, fazendo estudo bíblico. Hoje em dia, a gente tem as redes sociais, né? Tem o celular que pode estar ali ligando. Está perto, irmãos, está perto. O momento que estiver perto ali já é um momento de estar discipulando, de estar compartilhando ideias para o seu liderado. Então, esse contato é bom para que a gente venha conhecer aquelas pessoas que estão nos liderando. Amém? Venha conhecer aquelas pessoas que estão nos liderando. Porque quando há um convívio, quando há uma proximidade, a gente consegue ver os defeitos, as falhas, mas também as qualidades. E também consegue ver se realmente existe uma autoridade ali de uma pregação. Por quê? Quando os fariseus, os discípulos, as pessoas que estavam perto de Jesus, olhavam Jesus pregando, eles analisavam também o comportamento de Jesus. E via que Jesus ele pregava não somente com palavras vãs, mas pregava com autoridade, porque ele vivia aquilo que ele estava pregando. Ele se comportava da maneira como ele falava, como ele instruía. Então, Jesus ele não era só exemplo nos seus ensinamentos, ele era exemplo no seu modo de viver, no seu ministério. Então, tudo isso conta. Existem pessoas que
Claro, vão falar mal da gente, porém, todos nós temos algo que recebemos de Deus para oferecer a algumas pessoas. Então, que a gente não venha ser servos de Deus somente com palavras, né, com lábios, mas com a nossa modo de viver. Então, uma das maneiras de esse discipulado estar acontecendo é estar perto, ter esse contato. Então, o ato de discipular, irmãos, é trabalho da igreja toda, não apenas do pastor. Não apenas do pastor, porque, irmãos, às vezes é muita gente para uma pessoa só. Então, existe líderes ali que o pastor, direcionado por Deus, vai levantar, que vai ajudar ele a conduzir aquele rebanho, a liderar aquelas ovelhas, né? Então, é essencial que a gente entender que o discipular não é o trabalho só do pastor, mas de toda a igreja, de toda aquela pessoa que é levantada como líder. Importante, o que não fazer diante de um discipulado? Não deixar de aprender. Porque, irmãos, às vezes a gente está ali numa posição de liderança e a gente acha que a gente não pode aprender com os nossos discípulos. E isso é um erro, porque, irmãos, com a humildade, quando temos humildade, a gente vemos que a gente aprende em tudo. Porque ninguém é tão sábio que não possa aprender mais, né? E ninguém é tão isento de sabedoria, né, que não possa ensinar. Então, a gente tem que ter esse espírito de humildade, esse reflexo da humildade, de não deixar de aprender. Não tenha medo de discipular alguém, não veja dificuldades. Amém? Então, todos esses pontos a gente não pode deixar de fazer diante de um discipulado. Então, vamos ver aqui também 7 pontos para sermos verdadeiros discípulos, né? Que é viver no amor, servindo genuinamente, fazendo renúncias, perseverando em Cristo, frutificando para o reino, estando sempre preparados, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Todas estas coisas é muito importante para estarmos sendo um verdadeiro discípulos, né, de Jesus. Porque sem amor, irmãos, não tem como. A gente tem que servir a Deus genuinamente. Todos esses pontos aqui, né, fazer renúncias, todos esses pontos são importantes. Então, a gente vê a importância do discipulado, a importância de deixar um legado, é muito importante. Aí você pode estar se perguntando, mas como eu vou estar perto se existem pessoas que não vivem o evangelho verdadeiramente? Eu vou ficar perto dessas pessoas e vou me desviar, vou seguir elas? Como assim? Então, irmãos, o estar perto é realmente para isso. Como eu falei, quando a gente está perto, a gente consegue observar os defeitos. Claro que a gente não pode julgar ninguém. A própria palavra de Deus diz isso. A gente tem que suportar uns aos outros no amor. Vai existir ali pessoas que vai estar acima de você e que também vai poder acrescentar algo ao teu ministério. Então é muito bom a gente ter esse princípio de honra, né? Não desprezar a liderança, porque toda liderança é constituída por Deus, é Deus que levanta. A gente não olha ali para a pessoa, mas para a liderança, a autoridade que está naquela pessoa. Então, um ponto aqui também importante. Lembre-se,
Estar perto de seu líder é essencial na sua caminhada. Não tem como saber se seu líder vive na prática da palavra se não estiver perto. E não tem como aprender e deixar um legado sem caminhar junto. Amém? Primeiro, você seja um discípulo, porque não tem como a gente ensinar se não sentarmos para aprender. Existem pessoas que esquecem tudo aquilo que foram um dia, né? Quando assume ali o cargo máximo. Então, irmãos, que a gente não venha deixar primeiro de ser discípulo e depois a gente viemos fazer discípulos para a honra e glória do Senhor. Amém? Então eu espero que você guarde isso em seu coração. E eu creio que o Espírito Santo te dará direcionamento em tudo aquilo que você irá propor a fazer para a obra de Deus. Amém? E que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Amém? Então feche seus olhos, vou estar orando por você nesse momento. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela esta oportunidade, Senhor, de estarmos aprendendo de Ti, de estar crescendo, Senhor, na graça e no Teu conhecimento. Sabemos, Pai, Senhor, que o Senhor nos dá direcionamento em todas as coisas, Pai. E obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, Senhor, pelo Teu Evangelho, Senhor, como nos alcançou, pela Tua misericórdia. Eu oro a Ti para que os Teus filhos, Senhor, cresçam, Pai, cada dia mais, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Que Tu use, Senhor, poderosamente os Teus filhos, Senhor, como instrumentos nesta terra, para que eles venham glorificar o Teu santo nome e para que minhas vidas, Senhor, se convertam ao Teu Evangelho. Assim, Pai, nós oramos a Ti, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Fico na paz aí, que Deus os abençoe.